Vou falar hoje, vou falar hoje, né? Falar hoje um pouco sobre o que são atos falhos para a psicanálise. Afinal, o que são atos falhos? Qual o conceito e significado de atos falhos na visão da psicanálise? Que exemplos podemos pensar para entender com mais clareza o tema? Para Freud, o acesso ao inconsciente é labiríntico e só é acessível por erros, lapsos e distrações. Por isso devemos conhecer os conceitos de atos falhos, para dominarmos um recurso poderoso para acessar o inconsciente. A mente humana é muito protetora. É muito interessante descobrir que quando estamos falhando, na verdade estamos acertando. Descobrir que nossa mente age de maneira tão protetora conosco que é algo surpreendente. Através do ato falho pode-se descobrir muitas coisas. Podemos compreender por que de uma esposa insistir em chamar o atual cônjuge pelo nome do ex-marido. Por exemplo, mesmo ela dizendo ao atual esposo que esqueceu o antigo parceiro. Pois certamente o objeto dos atos falhos está em nosso inconsciente. Por ser inconsciente é um lugar de difícil acesso. Não há como determinar se um erro é apenas um erro, ou se é um lapso indicativo de um aspecto inconsciente. Como disse Freud, às vezes um cachimbo é somente um cachimbo, ou seja, não significa nada além disso. O que ajuda a estar fazendo análise nas sessões é olhar de fora do analista. Pode identificar esses laços significativos, trazendo-os ao debate com o paciente. Para um psicanalista, a atenção flutuante vai sempre supor que um erro pode estar encobrindo um elemento inconsciente. De toda forma, para considerar um ato falho de esquecimento, por exemplo, pressupõe que a pessoa não tenha outros problemas de saúde relativos à memória. Ato falho surge de uma verdade instalada no inconsciente. Vejamos um exemplo. Uma pessoa que perdeu seu cãozinho de estimação. Porém, este cãozinho era muito peralta e desobediente. Ela sempre reclamava por ele ser assim. Ela amava muito. Inconsolada, ela fala que não quer mais nenhum cãozinho para que não se apegue e sofra novamente. Entretanto, passam dias e ela ganha outro cachorro de alguém que tenta confortá-la pela perda do outro. Ela fica contente com a possibilidade de ter um novo amiguinho e colocar-lhe logo um novo nome, mas erra chamando pelo nome do que já morreu. O novo cãozinho é mais obediente e até adestrado, mas ela reclama dele, ou seja, ela não queria um cãozinho ou um novo cãozinho porque ainda não havia superado a perda do outro. Assim, ela chama sempre o novo cãozinho pelo nome do antigo, porque na verdade ela queria que aquele cãozinho fosse o que morreu. Por isso também trata implicando com ele, como se fosse o outro mesmo, novo, sendo mais comportado. Outro exemplo é quando mesmo querendo dizer ou escrever a palavra X, falamos e escrevemos a palavra Y. Pode não falar sentido conscientemente, mas inconscientemente há algo a ser exposto. O que são atos falhos? O ato falho é um equívoco na fala, memória ou na atuação física, provocada hipoteticamente pelo inconsciente. Esses atos são a chave para muitas questões que ficaram mal resolvidas dentro de nós. Os atos falhos são diferentes do erro comum, pois este é resultado da ignorância e da ou conveniência. Os 4 tipos de atos falhos segundo Freud. Freud considera que existem 4 tipos diferentes de atos falhos. Lapso de língua na fala, na escrita ou na leitura, por exemplo, quando uma pessoa troca o nome de uma pessoa pelo nome de outra. Esquecimento ou lapso de memória, esquece o nome de palavras de outros idiomas, de sequência de palavras, de impressões, de intenções, de lembrança da infância ou lembranças encobridoras, além de esquecimento que provoca extravio ou perda. Lapsos motores ou equívocos na ação. Pode ser atos provocados por atitudes desajeitadas ou acidentais, mas que pode indicar justificativa inconsciente. Exemplo, quando se quebra involuntariamente um objeto. Erros. Ideias que atribuímos verdadeiras quando tecnicamente são equivocadas. Exemplo. Erros, segundo a psicanálise, são lapsos de memória ou ilusões de memória, em que a pessoa tem plena convicção de um ato aconteceu, quando na verdade foi uma criação ou distorção da memória. Um ato falho pode ser a chave para um acerto? Então podemos dizer que o mesmo acontece com pessoas que se casam pela segunda vez, sem ter recuperado ou esquecido o passado. Quando ela repete o nome do ex-cônjuge, é um erro, mas que pode ser a solução para muitas questões de sua vida, se observada essa falha acertada. Certamente o passado não poderá mais ser corrigido, mas poderemos e devemos tentar corrigir o presente, pois dele depende o nosso futuro. É grandioso ver como uma falha pode ser a chave para um acerto. Assim também podemos encontrar a solução para aquele casal que vive brigando porque a esposa sempre se esquece de comprar as coisas que ele gosta de comer, ou se esquece de passar a roupa que ele vai usar no outro dia.
Ela não consegue se lembrar das coisas do marido porque elas são importantes para ele e não para ela. Ou seja, com essas coisas não são de responsabilidade dela, não há motivos para que ela se preocupe. Cabe a ele cuidar de suas próprias coisas. Falhas significativas. Então, agora que ele detectou a falha, pode então se tornar um acerto. Descobrir que atos falhos na verdade são acertos faz toda a diferença. Em vez de ficarmos nos culpando pelas falhas que cometemos, vamos encontrar uma chave para este ato falha. Teremos assim a solução para nossos problemas familiares, profissionais e sociais. E como disse Freud, tais erros não são apenas erros, e não são falhas sem significado. Se investigarmos o porquê de aconteceram, veremos que, por um outro ponto de vista, o erro é um acerto. Averigamos então que atos falhos são na verdade desejos inconscientes, que se nos atentarmos a ele encontraremos a solução para muitos problemas. Assim, eles deixarão de ser atos falhos para si somente coisas que gostariam de fazer, mesmo que fosse inconscientemente. Se não fosse Freud fazer essa fantástica descoberta, talvez muitos viveriam oprimidos e angustiados com esses atos falhos, sem sequer saber ou imaginar que eles seriam apenas a saída para arrumarmos a bagunça do nosso inconsciente. Os atos falhos mostrarão os desejos recalcados no inconsciente. Em suma, podemos afirmar sem medo que os atos falhos serão nossos acertos ou nossos acertos, que busca em achar a solução para muitos problemas são observar e atentar para os nossos atos falhos. Isso é um conteúdo insuportável, trazer lembranças dolorosas e escondidas em nosso inconsciente pelo mecanismo de recalque ou recalcamento, só se relevando na forma de sintomas como transtornos, fobias, sonhos, cistes e atos falhos. Esses atos são a chave para muitas questões que ficaram mal resolvidas dentro de nós e que muitas das vezes tentamos mascarar de alguma forma, tentando provar a nós mesmos que está tudo bem. Mas se atentarmos para os atos falhos, eles nos revelarão e certamente dirão que não está tudo bem. É preciso dar atenção aos atos falhos, pois deles virão os ajustes e acertos necessários. Conclusão, nosso inconsciente tem muito a nos revelar, mesmo aquilo que insiste em ficar lá escondido. Se não fosse através dos atos falhos, talvez não conseguiríamos descobrir e solucionar pequenos problemas que podem também se transformar em gigantes. Então, viva os atos falhos que nos conduzem aos acertos. Então, eu falei um pouco que é ato falho, né? Como o próprio Freud falou, que é uma coisa que está dentro do nosso inconsciente, né? E que às vezes vem para ajudar a gente a entender o que é que a gente está sentindo dentro de nós, o que é que está passando por nós, o que é que a gente está emocionalmente sentindo, né? E, como eu já disse aqui, atos falhos é um equívoco, uma fala na memória, uma atuação física provocada hipoteticamente pelo inconsciente. Então, é isso que é um ato falho. Psicanálise e ato falho.